Fala galera, tudo bem com vocês? Para de mexer no celular, pô, parei. Voltando, meu nome é Thiago Tagawa, esse é o Júlio Gata e hoje a gente vai falar sobre um monte de câmera, né? Câmera velha. A gente vai falar um pouquinho do equipamento que a gente usa no dia a dia e, bom, nem todas as nossas câmeras são as mais recentes que lançaram, né? Até porque basicamente todo ano tem alguma novidade. E eu acho que não é uma coisa necessária você atualizar seu equipamento todo ano. Lógico que de tempos em tempos isso é uma coisa necessária, mas a cada quanto tempo eu acho que depende de cada um e de cada serviço. Mas, por exemplo, a D800 que a gente usa bastante, ela tem 7 anos, mais ou menos. Ela é de 2012. É uma câmera de 2012 e ainda hoje ela é mais do que usável. Se a gente parar para pensar que todo ano tem uma câmera nova e essa câmera tem 7 anos, então lançaram pelo menos umas... Nossa, eu não sei nem quantas câmeras lançaram de 2012 para cá, mas foram várias. E as câmeras mais novas, todo ano que lança, elas conseguem aguentar um ISO mais alto, tem um frame rate mais alto. Todo ano ela vai melhorar, sim, de fato, isso é normal, vai ter um alcance dinâmico mais alto. Voltando ao assunto, até que ponto a gente precisa de um ISO tão alto? Eu acho que a gente depende de luz para fotografar. Então até que ponto a gente pode considerar um ISO alto? Então vamos comparar um pouquinho o que uma câmera de 7 anos atrás tinha ou não tinha, comparado com a de hoje. Tudo bem que a gente está comparando a D800. A D800 na época já era uma baita de uma câmera. Para a época eu acho que era a câmera com a maior resolução que tinha, 36 megapixels. E eu acho que até hoje ainda é uma câmera bem aceitável, se você parar para pensar que uma Sony daquela série A7R, ela costuma ter por volta de 42 megapixels. A 5DSR da Canon, ela tem 50, que já é uma câmera um pouquinho à parte assim do mercado, né? Ela é uma câmera que eu considero bem específica, não acho que é uma câmera do dia a dia. Então, mas comparando com uma 750, que é a outra câmera aqui do estúdio, ISO, as duas estão ali meio que pau a pau. A 750 eu acho um pouco melhor. A 750 ela é de quando? 2000 e... A 750 não, deve ser 2016 por aí. Então a gente está falando de uma câmera que já tem aí uns 3 anos, mais ou menos, no mercado, para vocês terem uma ideia. Então a diferença de 3 anos a gente consegue o ISO um pouco melhor. Sim, ela é bem mais rápida, mais leve, ela tem Wi-Fi. Ela só tem entrada para cartão SD, a D800 CF SD. A gente conversa depois sobre SD e CF, é uma conversa um pouco controversa. Se bem que a 750 e a 800 elas não entram no mesmo... São duas linhas bem diferentes, né? A gente tem a D800 que é uma linha... É uma linha à parte, né? Eu acho que ela não entra para uma câmera normal, por causa da resolução dela, não é uma câmera que todo fotógrafo vai usar, certo? Eu acho que é uma câmera um pouco mais específica, assim como a 5DSR e a 7R. Acho que são câmeras, essas câmeras com resolução muito alta, acho que elas entram numa parte mais específica, um mercado muito específico. Se você levar em conta que é uma câmera de 6, 7 anos, ainda hoje ela é mais do que usável. Ela pode não ser a câmera mais rápida, mas o alcance dinâmico dela eu acho que é tão bom, se não melhor que o da 750, eu acho que você pode falar melhor do que Então, porque na época não tinha muito o que escolher. Você tinha, a full frame era ou uma D800 ou uma D4. Então uma coisa que parte de um valor mais que o dobro. E a 700, não é? A D800 foi a sucessora Da 700? A D800 foi a sucessora da D700, né? Que já dá um pulo gigantesco, né? Se você pega a qualidade de uma de outra, é incomparável. A D800 era muito melhor. E era o que tinha de melhor na época, né? Não tinha nem D600, não tinha... Ela veio mesmo para bater a 5D Mark III, né, na época. Porque abaixo disso não tinha mais nada. Ou você pegava uma cropada ou era uma D800. A full frame de entrada da Nikon na época era uma D800. Caramba, na época a Canon para full frame de entrada tinha 6D e aí já vinha a 5D Mark III com uma câmera profissional, a full frame profissional e a 1DX. Tem também aqui no estúdio, a gente usa bastante ainda a 5100, dependendo do trampo, e ela é o que? Ela é de 2000 e... Deve ser 2011, 10 por aí. Então ela tem quase 10 anos. Que ainda funciona. E é uma câmera que ela é usável.
Aí você vai me falar, mas a resolução dela não é alta, o alcance dinâmico dela não é alto. Mas no estúdio, geralmente, para o que a gente usa, é mais do que o suficiente. A gente não precisa de um alcance dinâmico muito grande, porque é um ambiente totalmente controlado. A gente não precisa que ela seja muito rápida, nem o autofoco, nem a quantidade de disparo por segundo, porque, como eu falei, a gente vai usar no estúdio, é um ambiente totalmente controlado. Então, nesse caso, ela é muito útil. A resolução dela é mais do que aceitável, aqui 18, 16 megapixels. Como a gente já falou, isso aí geralmente vai ser o suficiente. E se a gente tiver um trampo específico que precise de mais resolução, a gente tem a EOS R, tem a D800 que tem uma resolução maior. Ela vai atender muito bem a gente. Eu uso bastante também a 6D, eu ainda uso ela com uma certa frequência. É de 2012, a gente está falando da 6D original, a Mark I. O arquivo dela não é tão grande, o que é interessante para os eventos, porque os arquivos são mais leves, o alcance dinâmico dela é bem ok. O da D800 é um pouco maior, afinal, né? Bem maior, né? Tem que ser, né? A gente está comparando uma câmera de entrada com uma câmera que é uma das top de linha da Nikon, então a 6D dela não tem um alcance dinâmico tão bom quanto a D800. A C100, por exemplo, que ela tem mais ou menos uns 5, 6 anos também, ela é bem antiga, ela já até saiu de linha. E só para deixar claro, a C100 é uma câmera de cinema, é uma câmera de vídeo, então ela tem um uso bem diferente do que essas nossas câmeras para foto têm. O uso dela é outro. E tudo isso é para dizer para vocês que números não são tudo. Geralmente a gente pode até usar uma câmera mais velha e não vai fazer tanta diferença. Mas tudo isso daí para falar que, bom, você não precisa do ISO mais alto, você não precisa da última câmera para começar a fotografar. Até porque a última câmera provavelmente vai ser mais cara. E número não é tudo. Por mais que você tenha um ISO absurdamente alto, você não vai fotografar em ISO 50.000. Não, normalmente a gente trabalha e dificilmente a gente vai passar de ISO 3200. Acho que 3200 é o limite de ISO que a gente costuma trabalhar. E não é nem por questão de ruído, é porque se tiver menos luz do que isso, é praticamente infotografável, né? Eu acho que a gente depende de luz. Então se não tiver um mínimo de luz, eu acho que, sei lá, você não tem a foto. Então agora a gente vai finalizar o vídeo, que a gente tem que ajudar o James a fazer umas fotos. Aliás, eu acho que isso vai virar um vídeo depois. Mas finalizando o vídeo, resumindo, o nosso objetivo desse vídeo hoje era falar basicamente que, bom, não depende só de números, as câmeras não dependem só das especificações, vale também você usar ela e vocês vão ver que, bom, hoje basicamente qualquer câmera vai atender os trabalhos de um modo geral. Lógico que trabalhos específicos exigem equipamentos específicos e nesses casos eu acho que tem que ser estudado caso a caso realmente, né? Sim, mas o importante é conseguir sempre extrair o máximo do equipamento que você tem, mesmo que ele não seja de última geração. Sim, afinal vai fazer mais diferença você conhecer o seu equipamento, as limitações dele, do que você comprar um equipamento novo. Afinal, se eu largar essa câmera na mão no Júlio, ele não vai fazer metade do que eu faço porque ele não conhece o equipamento. E se ele deixar, sei lá, D800 que é uma baita câmera, eu vou dar meus pulos, mas ainda assim não vou aproveitar 100% dela. Então, acho que é basicamente isso. Isso resume bastante. Então leiam o manual da câmera, aprendam a mexer na câmera que vocês têm e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se vocês têm alguma dúvida, comentem. E é isso aí. Então, até a próxima. Agora vamos correr lá ajudar o Jimmy. Bora!